Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso trabalho aqui na internet, aqui no YouTube. Como eu falei a vocês, a gente ia trabalhar aqui questões como redação, literatura e também língua portuguesa. E até mesmo porque é a minha área, eu sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo, e o falar, o escrever correto tem que ser norma, né, na minha vida. Né? E vale ressaltar, reforçar aqui, que ninguém sabe de tudo sobre língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela é extremamente rica, ela é extremamente ornamentada, e ela contém muitas coisas, muitas regras. A expressão certa é essa, regras. Ela tem regras, e regras que elas têm que ser obedecidas para que você fale um português bem bacana e que você seja um bom representante. Lógico que para quem é das ciências exatas, não se faz tão necessário ser tão aprumado na questão linguística. Porém, eu observo muito isso aos profissionais de ciências humanas, sobretudo aqueles que trabalham com comunicação, não só a comunicação falada, mas a escrita, se faz bastante pertinente que haja um bom convívio com a sua própria língua. Muitos querem estudar inglês, querem estudar outros idiomas, querem estudar mandarim, que é extremamente difícil para alguns, porém eles esquecem do seu próprio idioma. Aprendem idiomas de outros países, de outras nações, enquanto que o seu próprio idioma fica muito complicado, né? E vamos lá. Nós vamos abrir hoje um novo programa dentro dessas videoaulas que se chama Língua Portuguesa e Afins, onde nós vamos sempre abordar temas ligados à nossa linguística. E aqui nós vamos fazer assim como se fosse o alicerce. Vai ser tudo bem simplesinho, como se nós estivéssemos falando com crianças, né, na escola. E eu vou fazer esse tipo de trabalho porque tanto eu estou reaprendendo quanto estou passando para vocês algo de bom, de construtivo, né, no sentido de aprendizado da língua portuguesa. E é bom a gente, às vezes você faz faculdade, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, um doutorado, e certas coisas você esqueceu, né? E coisas lá de trás. Então a gente está fazendo esse trabalho exatamente para a gente ressaltar ou buscar de lá do seu baú de memórias, né, intelectuais, essas informações. Então nós vamos aqui começar mesmo do básico para relembrar vocês, principalmente tudo que veio da nova reforma, né, da gramática e da ortografia da língua portuguesa, que aconteceu há alguns anos. Então vamos lá. Você sabe quantas letras tem o nosso alfabeto? O alfabeto da língua portuguesa agora tem 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W e K. Ou seja, 26 letras. Nós vamos falar também aqui, além das letras, nós vamos falar sobre as vogais, as consoantes, os dígrafos, as chamadas sílabas tônicas, a divisão silábica, são os temas que nós vamos falar aqui. E vamos logo falar sobre os dígrafos. Os dígrafos, eles representam o encontro de duas letras que representam um único fonema. Os dígrafos se dividem em dígrafos consonantais e vocálicos. Antigamente não existia isso, né? Mas hoje existe tanto o consonantal quanto o vocálico. Os consonantais são CH, LH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, XC. Os vocálicos são AM, AN,
EM, EN, OM, ON, UN, UM, IM e IN. São chamados dígrafos vocálicos. Nós vamos partir também agora para os fonemas. O que são os fonemas? Os fonemas são a menor unidade sonora. E onde é que nós vamos ver os fonemas? Como é que nós vamos descobrir? Exatamente quando nós vamos trabalhar também com as vogais. Nós vamos para as vogais. Então, quais são as vogais? As vogais são A, E, O. As vogais são A, E, I, O, U, perdão. Sendo que nós temos vogais e semivogais. Então, as vogais ficam A, E e O. E as semivogais I e O. Para as pessoas que moram no sul, fica a seguinte questão. O E fica E e o O fica O. Sei que tem gente que vê esses vídeos que mora no sul, então pode estranhar um pouquinho a minha pronúncia, que a minha pronúncia é nordestina, porque eu sou do Nordeste. Então, o E, que era E para o sul, fica E aqui no Nordeste. E o O aqui no Nordeste fica O para os moradores ou as pessoas que nasceram no sul do Brasil. Então, nós vamos falar agora sobre sílabas, e as sílabas se dividem em monossílaba, quando tem uma sílaba só, por exemplo, a palavra pó, dissílaba quando tem duas sílabas, ou seja, leite, trissílaba quando tem três sílabas, exemplo, lâmpada, e polissílaba quando tem de 4 a mais, por exemplo, paralelos, arquipélagos. Então, são palavras polissílabas. Já a sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força dentro de uma palavra. Então, ela pode ser oxítona, quando ela recai na última sílaba, por exemplo, a palavra café. Ela pode ser paroxítona, quando ela cai no meio da palavra, ou seja, cadeira. Outra palavra também, mesa. E nós temos também a proparoxítona, quando ela acontece mais para o início da palavra, como a expressão física, áspide, né, que é uma expressão ligada a algo venenoso. Voltando à questão das vogais, nós vamos para os encontros vocálicos, por isso que eu pedi para a gente falar mais adiante. Porque nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. Nós temos o ditongo, nós temos o hiato e nós temos o tritongo. O ditongo é a união de 2 vogais que elas não se separam. Exemplo, leite, feixe, elas não se separam. Já o hiato se separa. Por exemplo, a própria expressão iate e ate. Piano, essa palavra ela separa. Piano. Então, quando se separa, nós chamamos de hiato. Eu costumo muito usar esse termo, algumas pessoas não entendem. Eu, por exemplo, digo, poxa, você passou muito tempo sem aparecer por aqui, você passou um hiato. O hiato também é tipo um substantivo que nós usamos para indicar um vazio, um período que a pessoa ficou afastada de um determinado local ou de uma determinada pessoa. E o tritongo é a junção de 3 vogais. Por exemplo, a palavra Paraguai, a palavra Uruguai, geralmente usa aí um dígrafo consonantal. Nós vamos agora para a questão do ditongo crescente. Dentro do programa chamado ditongo, nós vamos falar sobre ditongo, que se divide em ditongo crescente e ditongo decrescente. O ditongo crescente, ele trabalha com a semivogal mais vogal. E o ditongo decrescente, ele trabalha com a vogal mais semivogal. Lembrando que as vogais são A, E e O, e as semivogais são I e U. E terminando, nós vamos falar sobre os encontros consonantais, que obviamente são os encontros entre 2 consonantais, porém que se dividem em 2 tipos. Os encontros consonantais perfeitos, onde as consoantes que pertencem a uma mesma sílaba, como a palavra aplauso, como a palavra blusa, e há também os encontros consonantais imperfeitos, onde as consoantes não pertencem à mesma sílaba, ou seja, pertencem a sílabas diferentes. Por exemplo, afta é apto,
são encontros consonantais que se separam. Então, não se separou, é um encontro consonantal perfeito. Se separou, é um encontro consonantal imperfeito. Simples, né, pessoal? Essa aí, como eu gosto de usar essa expressão que vem do cinema, essa é a avant-première da nossa primeira aula sobre língua portuguesa, que é mais para refrescar a cabeça da gente, as ideias da gente, a gente que já está um bom tempo afastados dos bancos das escolas. Se gostarem do vídeo, compartilhem. Se gostarem, dê um like. E até a nossa próxima aula de língua portuguesa e afim. Tá contado.